Olá, meu nome é Delma Quintanilha, eu sou representante responsável pelo API na América Latina. Vamos conversar hoje sobre normas API e a formação nas engenharias. Vamos começar falando sobre quem é o API, que são as normas API e de que modo essas normas se relacionam com a formação dos nossos engenheiros. Bom, em primeiro lugar, apresentando o API, para aqueles que não conhecem, o API é uma organização sem fins lucrativos. Nós fomos fundados em 1919 nos Estados Unidos. Fomos fundados devido à necessidade da indústria do petróleo em estabelecer normas, né, a partir de um grupo de trabalho que foi criado nos Estados Unidos na ocasião, em anos anteriores, que desenvolveu algumas normas com sucesso sob a coordenação do governo americano. Quando o governo americano desistiu de conduzir esse grupo, então a sociedade civil achou por bem criar um grupo, criar uma associação que conduzisse essa atividade. Então, fomos fundados nos Estados Unidos. Na ocasião, nossa sede era em Nova York, atualmente nossa sede é em Washington, e a partir de Washington, o API foi sendo desenvolvido, né? Hoje nós temos escritórios espalhados pelo mundo. Eu fico no escritório do Rio, que cuida da América Latina, África e Portugal e Espanha, né? Atualmente, as operações do API se expandiram pelo mundo, uma vez que o setor de petróleo ele é bastante interligado, né? E a nossa missão em todas as partes do mundo é fortalecer a indústria do petróleo, promover temas que são relevantes como qualidade, segurança, proteção ambiental, confiabilidade de processos, de equipamentos e a sustentabilidade do nosso setor, das nossas empresas, para termos aí uma sociedade que funcione de maneira equilibrada e sustentável por mais séculos. E o API, ele trabalha com práticas de engenharia comprovadas. Essa é a base do nosso trabalho, a base dos nossos programas, e vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso mais à frente. O API é uma organização que funciona a partir de membros, empresas-membro, né? Esses são alguns exemplos de nossas empresas-membro. São todas empresas que trabalham para o setor de petróleo e gás. Algumas empresas, elas são companhias integradas, né, com algumas oil companies que estão citadas aí como exemplo, Exxon, Chevron, Shell, enfim, empresas que trabalham com todos os segmentos da indústria. Também temos empresas-membro que trabalham apenas com segmento, ou só exploração e produção, ou só refino, fabricantes de equipamentos, prestadores de serviços. São empresas de todos os portes, e cada uma na sua área de atuação, mas que trabalham juntas para manter uma organização como a API, visando fortalecer a indústria do petróleo como um todo. Bom, o principal programa do API, aquele que deu base à nossa criação, é o programa de normas. Então, as normas do API, elas estão desde sempre na nossa área de atuação. Nossa primeira norma foi fundada em 1924, foi publicada em 1924, né? Sempre com base em práticas de engenharia comprovadas. Nossas normas cobrem todos os segmentos da nossa indústria, então, desde a exploração e produção, refino, transportes por dutos, por caminhões, enfim, postos de abastecimento. Nós procuramos cobrir todos os segmentos da nossa indústria de acordo com temas que sejam relevantes para eles, né? E não somos nós do API que determinamos o conteúdo dessas normas. As normas são desenvolvidas a partir do trabalho voluntário de pessoas em diversos países do mundo, atualmente em mais de 50 países. Nós trabalhamos com temas que são fundamentais para o setor se desenvolver, são importantes para as companhias de petróleo que contratam equipamentos, serviços, são importantes para as companhias que precisam identificar profissionais no mercado que cumpram com normas, enfim,
São temas também importantes para as universidades que vão formar os profissionais dessa indústria, né, que vem formando ao longo do tempo, e também para os estudantes que vão entrar nesse mercado. Nós temos atualmente mais de 700 publicações e normas em vigor, cerca de mais de 500 citações em regulamentos ao redor do mundo, né? São 700 normas que estão hoje em vigor, que vêm sendo mantidas e revisadas continuamente ao longo dos anos. Muitas normas são lançadas, muitas normas são descontinuadas se for uma tecnologia ou uma técnica ultrapassada, né? Então, nós buscamos sempre manter as normas atendendo às necessidades atuais da indústria. Então, para ter uma ideia, a norma API 5L já está na sua 47ª edição. Então, é um trabalho contínuo, nós temos uma equipe grande, cuidando da atualização dessas normas com a indústria e conduzindo esse trabalho com a participação da qual nós temos muita honra de ter, que são a participação dos voluntários. Uma parte muito importante desse trabalho de desenvolvimento de normas é que nós temos uma acreditação do organismo nacional responsável por acreditação nos Estados Unidos, que é a ANSI, e com base nessa acreditação do ANSI, nós garantimos a todos aqueles que utilizam as nossas normas e que participam conosco, os nossos processos são abertos a quem desejar contribuir, nós garantimos o equilíbrio entre as partes interessadas dentro do desenvolvimento das normas. Então, quando nós desenvolvemos uma norma, precisamos ter fabricantes, usuários finais, especialistas, academia, diversas partes que deem um equilíbrio no desenvolvimento dessa norma, para que a norma não seja uma norma que tenha alguma tendência comercial. Então, o que nós queremos é fornecer para a indústria a melhor prática, aquela prática que vai auxiliar a operação ou o trabalho de todos. Importante também que as nossas normas são desenvolvidas por consenso, né? Inclusive, as normas, quando elas estão em fase de votação, elas ficam abertas para acesso na internet, para que todas as pessoas que queiram contribuir possam enviar seus comentários. Recebemos com muita felicidade esses comentários e todos os comentários são analisados pelo comitê para se chegar ao texto final, né? Também passamos por auditorias regulares pelo ANSI, para garantir que o nosso funcionamento é de acordo com as melhores práticas. Então, a norma API é uma norma que tem suas regras para serem desenvolvidas e que são de conhecimento geral, né? Importante mencionar que o API ele possui 7 comitês principais de acordo com o tema, como vocês veem nesse slide, né? Existe um comitê de exploração e produção, de refino, medição, segurança e proteção contra incêndio. Agora, embaixo desses comitês existem uma série de subcomitês, grupos de trabalho, que desenvolvem, que realmente colocam a mão, né, na massa, digamos assim, que são aqueles que são responsáveis por desenvolver realmente a documentação. Então, dentro de exploração e produção, vários temas são trabalhados e, dessa forma, nós desenvolvemos esse trabalho, né? É importante também, muitos já ouviram falar, a gente fala norma API como um todo, mas existem tipos de documentos, tipos de normas, ou tipo de publicações que o API publica, né? A primeira é a chamada especificações, são as API Specs, né? De um modo bem resumido, essas especificações são documentos que são escritos para facilitar a comunicação entre compradores, fabricantes ou prestadores de serviço. Então, ele dá as regras, digamos assim, do jogo. As práticas recomendadas são documentos que comunicam práticas que são comprovadas pela indústria, são chamadas API RPs, Recommended Practices. Então, essas RPs, elas podem incluir disposições obrigatórias e até disposições não obrigatórias, mas são uma forma de comunicar práticas para a indústria. O que a gente chama de norma API Standard
são documentos que combinam um pouco dos elementos das especificações e elementos das práticas recomendadas, né? Em português, standards, normas, né? E também nós temos esses boletins e relatórios técnicos, que são documentos que transmitem informações técnicas, né, para o mercado sobre algum assunto, sobre algum tópico específico, e geralmente são emitidos uma única vez, né? Então, todos esses tipos de documentos servem para as empresas, para os reguladores e também para o meio acadêmico como fonte, né, das melhores práticas, das informações sobre as tecnologias que estão sendo utilizadas, praticadas no mercado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse Comitê de Exploração e Produção. Tem diversos temas que são tratados nesse comitê e que são relevantes para a indústria do petróleo e gás, por exemplo, definir questões sobre as estruturas offshore, materiais que são utilizados, especificações de materiais de equipamentos, como determinadas operações devem ser realizadas, como se inspeciona, como se verifica se um equipamento está ou não de acordo com o que deve ser, enfim. É um comitê que trata de tudo aquilo que é utilizado para exploração e produção, tanto offshore quanto onshore. E dentro desse comitê também estão as normas de qualidade. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre as normas de qualidade, mas existe um grupo que é dedicado a desenvolver normas que tratam de sistema de gestão da qualidade para a indústria do petróleo, que é um ambiente, digamos assim, mais rigoroso, que é um ambiente mais exigente, exige mais controles, mais processos, estão envolvidos mais riscos, né, grandes riscos nesse tipo de operação, que, se forem adequadamente controlados, se a operação seguir as melhores práticas, tudo vai sair bem. Então, existe um grupo, né, que se dedica à exploração, a normas de exploração e produção, e que também engloba as normas de qualidade. Então, se vocês forem ao catálogo de normas do API, hoje vocês vão ver algumas centenas de normas ligadas à exploração e produção. Exploração e produção e refino são os comitês que mais normas possuem no seu acervo, né? Então, esses são os tópicos básicos. Nós temos atualmente 160 normas de exploração e produção, ligadas à exploração e produção, equipamentos, operações, em desenvolvimento ou em revisão. Se vocês desejarem saber que normas são essas, eu posso dar essas informações, mas essas informações também são facilmente encontradas no nosso site. Também temos o Comitê de Refino, que cuida de temas que são de extrema relevância, especialmente quando nós falamos de inspeção, né, integridade, como é o tema desse painel, né, em que eu estou participando agora. Então, o Comitê de Refino, ele trata de temas como corrosão em materiais, fala dos equipamentos, trocadores de calor, sistema de alívio de pressão, inspeção e integridade mecânica, tanques de armazenamento, como são construídos, como são inspecionados, como são reparados. Então, são temas de extrema relevância para essa indústria, né? Então, a maior parte da norma de inspeção e integridade, elas estão ligadas, estão sob o controle dos subcomitês, dos grupos de trabalho desse comitê de refino. Então, se forem ao nosso site, se conhecerem o nosso catálogo, vão ver quais são os tópicos básicos, vão conhecer todas as normas que estão dentro desse acervo, né, ligado a refino. Importante saber que existem hoje 78 normas em fase de desenvolvimento ou revisão sob o comitê de refino. Também temos o Comitê de Medição de Petróleo e Derivados, que é também um tema de muita relevância, né? Esse manual de medição, de normas de medição, é um dos, digamos assim, uma coletânea de normas que é
utilizada no mundo todo, que diz como é que se faz, por exemplo, transferência de custódia, quanto que eu bombeei para você, quanto que você recebeu, tem impacto direto no bolso das empresas, e também fala sobre as melhores técnicas para realizar medição de líquido, de gás, qualidade das medições, fala um pouco sobre a responsabilidade nas medições, nas trocas entre as empresas, na alocação de produtos, de produção, como é que se faz estimativas de evaporação, enfim, tópicos que impactam a medição e que são relevantes quando se trata de hidrocarbonetos. Temos também o Comitê de Oleodutos e Gasodutos, né, Pipeline, e esse comitê, ele tem muitas normas ligadas à operação dos dutos, né, ligadas à verificação da integridade, salas de controle, resposta à emergência, a construção de dutos, segurança cibernética de dutos, que é um tema também que está muito em voga atualmente. Também fala sobre resposta à emergência, sobre relacionamento com as comunidades. Então, são normas que trazem informações que são de muito interesse também para a indústria, né? E quando a gente fala de inspeção, a inspeção permeia todos os comitês. Então, todas as normas que tratam de temas que, ao final, precisa ser verificada a integridade, precisa ser inspecionado de alguma forma, o API tem o cuidado de discorrer sobre isso. Então, se você colocar a palavra-chave inspeção, quando estiver trabalhando, analisando o nosso catálogo, você vai achar muitas normas que trazem informação importante, tanto na exploração e produção, quanto na parte de refino, né? Algumas normas são de vasto conhecimento, tenho certeza que aqueles que assistem essa palestra, muitos de vocês conhecem grande parte dessas normas, né? A inspeção baseada no risco API 580 é de larga utilização mundial, né? Uma técnica que surgiu aí, que faz parte de uma norma API, né? E que vem sendo utilizada até por outras indústrias também. Também a inspeção de vasos de pressão, inspeção de tubulação em serviço, essa questão de mecanismos de dano que afetam os equipamentos, principalmente na indústria do refino, enfim, muitas normas dentro do subcomitê de refino. Para conhecer que normas o API possui, você pode fazer o download do catálogo, né, que tem a lista dessas normas e um resumo do seu conteúdo. Isso fica no nosso site, é fácil de achar. Também me coloco à disposição para ajudar aqueles que buscam essa informação. Esse catálogo de normas é publicado todo início de ano, né, em janeiro. Então, o que tem hoje no nosso site fala daquilo que tinha sido publicado até janeiro de 2021. Durante o ano de 2021, quase 80 normas já foram publicadas, sendo que mais de 70 ainda estão em desenvolvimento, podendo ser publicadas nos próximos meses. Então, já em janeiro de 2022, teremos novidades sobre revisões e novas normas no catálogo de normas do API. Para vocês conhecerem, destaquei aqui algumas normas que são as mais influentes, digamos assim, por segmento, que são as mais utilizadas, adotadas. Na parte de exploração e produção, existe uma norma que fala do sistema de gestão da segurança e meio ambiente para operações e ativos offshore, né? Ou seja, segurança e meio ambiente, operação de sistema de gestão em plataformas offshore. Também a norma de sistema de gestão da qualidade para fabricantes, a API Q1 e a API Q2 para prestadores de serviço, né? Dentro do midstream, né, essa parte de dutos, existe uma norma que é a 1173, que fala do sistema de gestão da segurança dos dutos. Então, é uma norma que é muito utilizada, muito reconhecida. Também a 1104 de soldagem de dutos. E uma das normas que faz parte do manual de medição, que fala dos fatores de correção de temperatura, pressão e volume, sem dúvida, é muitíssimo utilizada no mundo todo. Eu confesso que eu conheço essa norma desde que eu fiz meu curso técnico. No final do meu curso técnico já fazia parte daquilo que eu utilizava.
E quando a gente fala de downstream, né, sem dúvida, quando a gente fala de tanques de armazenamento, esse é um tema estratégico, crítico para essa indústria. Também indicadores de segurança de processo, quando a gente fala de segurança operacional, segurança de processo, gerenciamento do risco de fadiga em refinarias, né, que é a 755, também proteção contra incêndio. Então, essas são as normas que são, digamos assim, mais reconhecidas, muitas incluídas em regulamentos em várias partes do mundo. Então, salientando, são mais de 8.000 voluntários que nos ajudam, são mais de 2.000 organizações envolvidas no desenvolvimento das normas do API, e de mais de 50 países, ok? Então, exemplo de quem usa normas API no Brasil, quando a gente fala de empresas, de prestadores de serviço e fabricantes, né, são organizações que todos nós conhecemos. Também os reguladores utilizam normas API, elas são consideradas em regulamentos também no Brasil, e outras organizações relevantes aí da indústria utilizam as normas API, ficamos felizes em colaborar sobre isso. Então, importante também algo que move o API, né? Por nossa experiência com as normas, a própria indústria nos pede que ajude a que essas normas sejam implementadas. É interesse de todas as companhias, é interesse das companhias de petróleo, que no final das contas são os usuários da maioria dos equipamentos, né, que dizem respeito às normas do API. Então, existem programas que são destinados a ajudar a indústria a cumprir as normas, né? Então, são programas que contam com certificação, com auditoria do API, são oferecidos no mundo todo, e o mais importante, esses programas são uma forma de verificar no campo que uma norma é cumprida, de checar caso haja não conformidade, checar as causas dessa não conformidade, para que essas informações sirvam de referência para novas revisões da norma. Então, é um processo que busca melhorar continuamente a qualidade do texto da norma, clareza, né, a interpretação, disseminar as melhores interpretações das normas que nós temos. Então, não vou falar sobre os nossos programas aqui, mas só para que vocês saibam que o API tem diversos programas que ajudam a indústria, né? Vou falar sobre um programa apenas que diz respeito ao tema desse evento, né, desse congresso, que é a certificação de pessoal, que visa trabalhar com inspeção. Então, o programa de certificação de pessoal do API, né, ele visa formar inspetores e pessoal que trabalha em atividades relacionadas à inspeção, para garantir que essas pessoas, elas têm a qualificação, têm competência para desempenhar aquela qualidade, aquela atividade, que eles estão atualizados em relação aos conteúdos, às normas, às versões mais atualizadas das normas de inspeção. Então, o API faz isso há mais de 130 anos, né? Pelo menos 123 países utilizam essa certificação. Temos hoje quase 40.000 profissionais certificados no mundo, são muitas certificações ativas, alguns profissionais têm mais de uma certificação vigente, e esses exames, né, é uma prova que a pessoa se candidata, e eles são realizados pelo computador. Nós temos cerca de 600 centros de teste disponíveis no mundo, a pessoa vai até esse centro de teste, faz o seu exame, se passar na prova, uma pessoa, passa a ser um inspetor, né, ou um profissional de inspeção certificado pelo API. Uma modalidade que ficou desenvolvida durante a pandemia e veio para ficar, nós agora também oferecemos esses exames pelos computadores pessoais, ou você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, desde que seu computador tenha uma configuração mínima, tenha câmera, porque esse exame é supervisionado, né? Então, digamos assim, foi algo que a pandemia nos trouxe. Para que vocês conheçam os programas de certificação que estão hoje sendo oferecidos pelo API, aliás, esses não são todos, temos outros, mas aqui na nossa região, no nosso país, esses são os programas que são hoje oferecidos.
programas que são bem-sucedidos, por exemplo, inspeção baseada no risco, inspetor de tanque de armazenamento, vasos de pressão, inspetor de fabricação, soldagem e metalurgia, enfim, todos giram em torno de normas do API, né, contemplam normas do API que precisam ser estudadas pelo candidato para prestar o exame, ok? Essa certificação do pessoal é um processo muito simples, né? A pessoa se candidata pelo portal, ela precisa atender alguns pré-requisitos, precisa ter um nível educacional, de acordo com o nível educacional é requerida uma certa experiência, mas é sempre requerida experiência no setor de petróleo e gás, né, e petroquímica. A pessoa, então, escolhe o local de exame, se é num centro de teste, se enfim, no seu próprio computador, e então o candidato recebe, né, tem acesso ao conteúdo a ser estudado, uma lista de normas, de conteúdo que ele pode estudar sozinho, e muitas vezes ele também busca algum treinamento, o API não provê esse treinamento, até para nós seria um conflito de interesse, nós apenas oferecemos o exame. Então, na data marcada, ele realiza o exame, de acordo com o resultado, ele recebe aí a sua certificação, certificado, né, que ele pode divulgar, demonstrando que ele tem competência naquela matéria. Aí, nesse exemplo, é um certificado de inspetor de vasos de pressão. Então, certamente, alguns mercados, inclusive, têm esse inspetor de vaso de pressão requerido, né, para você atuar naquele mercado. Muitas vezes, essa certificação nem está incluída num regulamento, mas o próprio mercado, as próprias empresas do mercado exigem isso dos profissionais, então é relevante para as empresas, e no caso vocês queiram conhecer um pouco mais, será um prazer. Importante então salientar que projetos, que operações da indústria do petróleo, como um todo mundo, incluem de alguma forma normas API, no projeto, nos seus equipamentos, na sua operação. Então, esse conhecimento, né, ter esse conhecimento, esse domínio do seu conteúdo, das normas da API, tem sido importante para os profissionais da indústria. Então, por isso mesmo, a gente quer ressaltar aqui a importância da norma API, né, do conteúdo das normas da API na formação em engenharia. Então, o que a gente vê, né, e baseada até na nossa experiência em outros países, a norma API ela vem sendo usada também como base para algumas pesquisas acadêmicas, né? É importante a engenharia comprovada, então ela pode embasar como referencial teórico, pode ser utilizada de muitas formas na pesquisa. Ela é importante para o desenvolvimento da carreira dos estudantes, né? Sabemos que a indústria do petróleo, ela gera milhões de empregos, esses empregos qualificados da indústria do petróleo, eles exigem um certo nível de conhecimento técnico aprofundado, né? Quanto mais conhecimento em determinadas disciplinas, em determinados temas, mais facilmente o profissional é inserido no mercado. Então, é um conhecimento que os novos profissionais, os estudantes precisam ganhar, né? Segundo a nossa experiência, né, e pesquisa que nós já fizemos, várias funções de engenharia na indústria do petróleo são requeridas, e para todas essas funções existem normas API que podem dar suporte à formação. Então, engenheiros de petróleo, engenheiros de produção, reservatório, segurança, aqueles que trabalham na área de segurança cibernética, engenheiros químicos, mecânicos, enfim, o uso dessas normas na formação dos engenheiros é algo fundamental, né? Inclusive, até como exemplo, nos Estados Unidos existe uma organização, que é o Conselho de Acreditação de Engenharia e Tecnologia, que faz acreditação de cursos de engenharia, e lá, né, essa acreditação, ela requer, em nível superior, no caso, requer que existam disciplinas, eles checam as disciplinas que estão englobadas nessa formação e verificam se os alunos são preparados
através de normas, né? Então, um dos requisitos que são avaliados por essa organização trata-se de verificar se normas são utilizadas na formação, especialmente em disciplinas de ciências aplicadas, ciências naturais, engenharia, tecnologia, enfim, nessas áreas, o quanto que normas são utilizadas. Naturalmente que não somente normas API são um exemplo, temos até normas brasileiras também que precisam ser consideradas, mas certamente as normas API, por serem um embasamento largamente utilizado pela indústria, ela tem um espaço necessário nessa formação, né? Aqui no Brasil a gente vê isso também, que é um exemplo do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, que ainda é publicado, está ainda visível no site do Ministério da Educação, né? Ele pode ser feito download dele, mas a gente pode fazer um destaque em que esse catálogo, ele recomenda, por exemplo, que formações ligadas à produção industrial tenham normas técnicas no seu conteúdo, né, na sua organização curricular, o mesmo para controle e processos industriais. Normas técnicas são temas que precisam estar inseridos na formação dos profissionais. Então, é importante para as empresas, né, porque ela vai ter acesso a profissionais que são capazes de implementar práticas mais seguras para as pessoas, para as instalações, para o meio ambiente. Eles também vão ter, digamos assim, acesso, vão ter o conhecimento, né, das melhores práticas, das práticas que geram os melhores custos, né, como a gente diz, né, não custos mais baixos, mas os melhores custos com os melhores resultados para os seus projetos e para as suas operações, né? E essas empresas, né, que acabam falando essa língua, né, uma língua internacional, uma língua de normas internacionais, de práticas internacionais, acabam tendo melhor comunicação no mercado global, né? Isso é muito positivo para o mercado e para as empresas. E do mesmo modo, então, a gente salienta o quanto que é importante para os estudantes de engenharia ter acesso a práticas de engenharia adotadas por normas, né, divulgadas por normas. Então, isso amplia o conhecimento técnico deles e vai facilitar aí a empregabilidade. Então, por esse motivo, a gente reconhece a importância das universidades nessa formação, né, e como é importante para as universidades ter acesso às normas mais atuais, né, utilizar como documento de referência e etc. Então, por esse motivo, o API, ele tem um programa chamado Iniciativa Acadêmica, que visa facilitar o acesso das universidades às normas do API. Então, para aqueles que são de universidades aqui e quiserem conversar um pouco sobre isso, eu fico disponível para conversar, né, ou aqueles que quiserem transmitir essa informação para pessoas de universidade, para gestores de universidades, aqueles que entendam que vale a pena trazer esse tema, então, fico à disposição para conversar mais, ok? Importante também a participação de especialistas da academia e da indústria no desenvolvimento das normas do API é fundamental para nós, tá bem? Então, nós gostaríamos de contar com a participação voluntária daqueles que forem especialistas, né, que tiverem aí seus temas de trabalho, seus temas de pesquisa sendo discutidos no API, para participar como membro do comitê, para participar das discussões, certamente vai agregar muito valor para nós e para o mercado como um todo, né? Nós já sabemos da qualidade técnica, profissional, que o Brasil possui, né? O Brasil possui profissionais de ponta, digamos assim, então é importante compartilhar esse conhecimento. De nossa parte, nós consideramos que as normas API, elas fazem parte desse caminho, né, de formação dos profissionais, para a utilização das empresas, para a inserção no mercado que é global, né, a indústria do petróleo é globalizada. Nós enxergamos que as normas do API têm seu papel e estamos aqui para colaborar com isso, para contribuir com todas as organizações que assim precisarem
e que quiserem conversar um pouco mais, tá bem? Então, me coloco à disposição de todos, esses são meus dados para contato. Fico à disposição por e-mail, fiquem à vontade. Agradeço aos organizadores e a todos que me assistiram. Muito obrigada.